Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre High Order Functions. High Order Functions são um tipo de função no JavaScript em que você ou recebe uma função como parâmetro ou que você retorna uma função. Para que serve? Ela serve para deixar seu código um pouco mais abstraído. Vai ficar bem claro quando eu mostrar aqui, mas ela vai ajudar o seu código a ficar um pouco mais modularizado, a deixar o seu código um pouco mais... cada função tendo sua responsabilidade, não misturar responsabilidades dentro de uma função. O JavaScript, você pode atribuir funções às suas variáveis, né? Então eu posso ter aqui uma variável qualquer, vou deixar ela como null aqui, a gente já vai mudar isso. E aí aqui eu posso ter uma função que fala hello world, beleza? E aí aqui eu vou dar um console log hello world, beleza, legal. No JavaScript eu consigo atribuir ao meu foobar, né, a essa variável aqui, essa função. Então eu posso fazer isso, e aí em algum momento do meu código aqui, eu posso, por exemplo, chamar foobar, executar a função que estava atribuída nela, e tá printando aqui, né? Legal. Com isso em mente, vamos imaginar um cenário que a gente tem uma lista. Então eu tenho aqui mylist. E essa lista tem, vamos dizer, 3 elementos aí. Ela tem 3, 50... Opa! 3, 50 e 2, tá? E aí, vamos supor que eu precise pegar essa lista e multiplicar por 2. Então, eu vou pegar uma função, né? Multiply by 2. Multiply by 2. E aí, eu vou fazer de um jeito mais na mão, né? Eu vou inicializar aqui uma lista vazia, né? E aí, eu vou percorrer... Deixa eu só declarar uma lista aqui, que é o que eu vou passar para essa função. E aqui eu vou fazer um for normal, né? Então, e menor que list.length e mais. E aí aqui eu vou fazer um updated list.push, vou acessar o item que está na minha lista. Então, lista de i. Opa, lista de i vezes 2. Opa, vezes 2 tá difícil hoje. E eu vou retornar meu updated list. Não lembro se eu falei, mas uma reorder function, ela é uma função, acho que eu falei no começo, né? Mas só para a gente lembrar aqui, ela pode, uma reorder function é uma função que recebe uma função como parâmetro, ou, né? Não necessariamente tem que fazer só um ou só o outro, retorna uma função. Tá, o que isso aqui está fazendo? Eu estou pegando essa lista e multiplicando por 2. Então, se eu chamar essa função aqui, multiply by 2, e passar o mylist, o que eu espero receber é exatamente isso aqui, né? 6, 100 e 4. Beleza. Mas vamos supor agora que você precise somar 2. Né? Bom, aí você tem algumas coisas que podem passar na sua cabeça. Você pode falar, bom, eu posso chegar aqui e passar um outro parâmetro. Eu vou chamar de operador. E aí aqui dentro da função eu vou verificar, né? Se o operador for igual, e daí a gente pode passar uma string, sei lá. Mas, então, em vez de eu fazer vezes 2, eu vou somar 2. Só que aí você está tendo um problema, porque você está misturando as responsabilidades da sua função. Isso aqui vai se aplicar também ao que eu vou explicar no próximo vídeo, que a gente chama de HOC, que é um High Order Component, que tem o mesmo funcionamento. Ele vai retornar uma função, só que como a gente vai estar trabalhando com React, ele vai retornar um componente.
Então, o que você pode fazer aqui? Você pode criar uma outra função chamada de sum_to, né? E aí, aqui eu vou copiar só para tirar isso aqui. Beleza. Eu vou copiar essa estrutura aqui para ficar mais rápido. Não preciso do operator, porque eu não vou usar. Eu quero que a minha função tenha só uma responsabilidade. Então, eu vou chamar o sum_to aqui. E a mesma coisa, só que ao invés de eu multiplicar por 2, eu vou somar 2. E aqui da mesma forma, né? Se eu invocar essa função sum_to passar a minha lista, eu espero que ele some 2. Legal, então tá somando. Isso aqui, gente, a gente pode ficar aqui 40 horas fazendo isso. Uma função que soma 3, uma função que soma 5, uma função que divide por 3, que divide por 2. E aí você vai fazendo isso. Só que todas essas funções aqui têm uma coisa em comum. Que nesse caso, elas estão... elas repetem tudo isso, né? Declara uma lista vazia, faz o for, e aqui a gente está falando na vida real, aqui você pode ter 1 milhão de coisas também. Você pode, chama API, faz um get, faz um post, formata dado, enfim, etc. Você pode fazer um monte de coisa aqui. E provavelmente, como você está manipulando a mesma lista, todas essas lógicas seriam iguais. Como que a gente respeita aí, nesse caso, o que eu já falei em alguns vídeos passados aí, o famoso DRY, né? O Don't Repeat Yourself. É aqui que entra a Higher Order Function. Então, vamos supor que eu vou ter uma função, que eu vou chamar aqui de my Higher Order Function, pode ser qualquer nome aí, tomei sem criatividade hoje, que ela vai receber a minha lista, né? E ela também vai receber uma função, tá? Então, eu vou chamar essa função aqui, que pode ser qualquer função, de manipulate. Beleza. Como a gente viu aqui, ou ela, uma higher order function, ou recebe uma função como parâmetro, né? Ou ela retorna uma função. Nesse caso aqui que a gente está fazendo, a gente vai fazer essa primeira aqui, ó. Recebe uma função como parâmetro, tá? Então aqui, na verdade, deixa eu só mostrar o primeiro aqui. A gente pode simplesmente receber essa função manipulate aqui. Vamos supor que aqui eu tenho toda a minha lógica aqui, né? De chama API, formata dado, tananã, e no fim eu posso dar o return na minha lista aqui. Dar o return no meu manipulate, né? E passar a lista, né? Porque como que seria isso na prática? Aqui embaixo eu chamaria o meu higher order function, né? Vamos só colocar um console log aqui, tipo assim, dados formatados, né? Pensa que aqui eu estou formatando meus dados. E aqui eu vou chamar minha higher order function. Vou passar a minha lista para ela. E aqui eu vou passar a função que eu quero que manipule a minha lista, né? Porque eu estou retornando ela no fim aqui. Então vamos supor que eu quero somar 2, tá? E aí aqui, vamos só dar um console log aqui para ficar mais claro, né? Legal. Então eu estou chamando minha função está entrando aqui, formatando meus dados, e aí eu retorno outra função, e essa função chama quem eu estou passando como parâmetro, que é o sum2, sum2. E ela está fazendo de fato aqui, né? Somando 2. Legal. Mas tem um jeito que a gente consegue deixar um pouco mais claro ainda essa abstração, como a gente se beneficia dessa abstração, que é quando você recebe essa função como parâmetro e você não retorna ela, né? E aí varia de caso para caso. Nem sempre você receber essa função como parâmetro é o melhor dos casos. Às vezes você tem que retornar a função, enfim. Varia de caso a caso. Cada caso você vai utilizar da melhor maneira aí. Porque daí aqui, ó, toda essa lógica que essas duas funções estão
compartilhando, eu posso concentrar aqui. E aí, a minha função de soma e de multiplicação só foca na soma e na multiplicação. Então, vamos supor, eu vou ter também aqui um updated list, né? E aqui eu vou ter um for também, né? Porque o for não se interessa com o que está acontecendo dentro dele, tá? E aí aqui, no lugar de eu fazer a operação direto aqui, dessa forma, sem ter espaço para qualquer tipo de abstração, eu vou chamar o meu manipulate e aí eu vou passar para ele o meu... vou acessar o meu item, né, que eu estou percorrendo nessa lista. E aí é isso. E aí aqui no fim eu vou retornar meu updated list. Ou seja, eu estou pegando toda essa parte aqui que essas duas funções estão fazendo e eu estou concentrando numa função só. Só que para isso agora eu vou precisar mudar, né, aqui. Porque, como eu disse, aqui a gente multiplica, a gente percorre o array e multiplica por 2, né? Se a gente conseguir focar nessa função só multiplicar por 2, melhor ainda, entendeu? Então, ao invés de eu acessar o item, multiplicar por 2 aqui, ou soma 2, eu posso simplesmente receber um número, tá? E eu posso vir aqui e retornar esse n vezes 2, tá? E aqui no caso do sum2, eu posso receber também um número aqui, e eu vou retornar o meu n mais 2. Então, aqui eu consigo ter muito mais abstração mesmo, né? Eu posso agora... você pode falar assim, não, mas agora eu quero uma coisa que some 3. Eu não preciso percorrer minha lista, ficar mais suscetível a erro de repetição de código, né? Eu posso simplesmente deixar uma funçãozinha bem pequena que faça isso. Então, soma 3. E aqui eu vou, né, somar 3. Vou retornar meu n mais 3. E a hora que eu precisar chamar isso, eu só venho aqui na minha high order function e chamo o sum3. E agora ele vai somar 3. Então é sobre isso que se trata a high order function, né? A gente viu os dois casos aqui. Claro que, como eu disse antes, dependendo da situação, você individualizar um pouco mais sua função seja melhor. Às vezes não. Às vezes você quer retornar sua função inteira. E aí, esse vídeo é muito importante para que você tenha uma base para você entender, de novo, né, o High Order Component, que é a mesma lógica, só que para um componente, né? Então eu consigo abstrair um pouco ali um comportamento do meu componente que seja comum a mais de um componente e eu não tenha que codar esse comportamento em todo componente, né? E aqui da mesma forma. Espero que tenha te ajudado e até a próxima.